Olá, sou Rose Gomes. Quero dar aqui as boas-vindas para você que está vendo esse vídeo, seja aqui pelo Instagram, seja no YouTube. Hoje eu vou falar acerca do livro de Provérbios, que é um livro que muito interessante e que às vezes muitas pessoas não sabem ou aquelas que sabem muitas vezes não praticam, que é o livro de Provérbios, né? O livro de sabedoria. Então vou falar sobre adquirir sabedoria. Quero agradecer a todos que acompanharam as lives anteriormente, as outras séries. Quero dizer assim que sou muito grata, né, pelas mensagens, por todas as pessoas que têm assim se conectado, né? Bom dia, Rose, a senhora organização, Andréia, bom dia. Beijo no coração de vocês. A senhora organização, a Rose, ela vai estar com a gente na próxima quarta-feira. Vai ser sensacional. Nós vamos falar da sabedoria para organizar a nossa vida, né? Então, hoje eu vou, assim, falar, não vou me estender muito, eu vou falar sobre a chave, né? Que é o livro de Provérbios, ele é a chave mestra, ele é o livro do destravar, é o livro que nos dá a direção, né, em todas as áreas da nossa vida. Só que não adianta, né, a gente ter o conhecimento disso e não aplicar. A gente tem que aprender, buscar o conhecimento e depois colocar em prática. Então, isso é sabedoria. Sabedoria é você colocar em prática o que você aprendeu. E quero pedir aqui para vocês que envie aqui o aviãozinho, convida mais 10 pessoas para estar aqui nessa live com a gente, porque muita gente precisa, né, dar uma acordada, precisa entender que saber as coisas, ter conhecimento não é suficiente, não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida são atitudes, é a prática, né? É a sabedoria, é você fazer aquilo que você aprendeu, é você colocar em prática. Então, eu tenho assim muitos alunos, vários grupos, né? E eu vejo assim um potencial enorme em cada um deles. Até quero aqui mandar um beijo a Cristal, a Butterfly, a borboleta linda. Beijo no seu coração. Ela é prova disso, que é uma pessoa que tem um potencial enorme, mas ela estava travada. E adquirindo o conhecimento, ela pôde já colocar em prática algumas ações. E isso mostra que ela está no caminho certo, adquirindo a sabedoria. E ela tem sido transformada. Eu falo assim, não só ela, todas as pessoas que realmente aplicam o verdadeiro conhecimento, né, em suas vidas são transformadas. E essa transformação, como é algo assim intrínseco, né, na nossa muda toda a nossa vida, isso produz assim uma transformação também na vida de outras pessoas. Isso também faz com que a gente seja assim
um diferencial, né, na vida de outras pessoas. Rayana, beijo, querida, bom dia. Tenha um dia abençoado. Como eu estava aqui falando, hoje vou falar acerca do livro de Provérbios. É o livro dos códigos, o livro que nos ensina a organizar, né, a nossa vida. O livro dos códigos, ele nos dá as chaves para a gente destravar, ele nos dá a direção, né, para a gente poder seguir o caminho correto, o caminho para a gente ter uma conduta, né, que agrada a Deus, que a gente possa assim saber se conduzir, né, no caminho dele, tendo assim comunhão com Deus e com outras pessoas também. O livro de Provérbios, ele nos ensina a gente se relacionar com Deus, com a gente mesmo e com o próximo. Então, assim, é um livro maravilhoso. Vocês ainda não leram, se não iniciaram, iniciem a leitura do livro de Provérbios. É um livro maravilhoso. Eu já li várias vezes e cada vez que eu leio, eu descubro ali uma chave, eu descubro ali uma ferramenta que destrava uma outra área da minha vida. É simplesmente maravilhoso o livro de Provérbios. E é interessante que ele fala da verdadeira sabedoria, né? E como eu estava falando, a verdadeira sabedoria não está na gente ter conhecimento, ter estudo, da gente conhecer as coisas. Está na gente praticar. Mas algo muito mais profundo quando se fala em sabedoria. É, assim, algo extraordinário. Peço para vocês mandarem aqui esse aviãozinho, manda aí mais 10 pessoas, chama para assistir essa live, chama para que as pessoas também possam acessar, né, esse livro de Provérbios, possam assim ter o entendimento, ter as chaves para destravar a sua vida. Como eu estava falando, eu tenho vários grupos, trabalho como instrutora de cursos, né? Então tenho assim contato com várias pessoas e eu vejo assim nos alunos, eu vejo de modo geral também nas pessoas, porque trabalho com o público, eu vejo assim que um grande potencial, mas assim um potencial que está escondido, porque a pessoa ela não se conhece, ela não tem o autoconhecimento, ela não sabe quem ela é e do que ela é capaz. Então, a verdadeira sabedoria ali no livro de Provérbios, ele nos ensina isso, a gente se relacionar com Deus, a gente se conhecer, se relacionar com a gente mesmo, a gente aprender assim a se amar, se descobrir, né, saber as habilidades que a gente tem para colocar isso em prática no relacionamento com outras pessoas. Então, dessa conduta, da gente andar, né, nos caminhos de Deus, de andar nos princípios divinos, isso que nos traz a verdadeira sabedoria. E é interessante assim que a palavra sabedoria no hebraico ela significa uma habilidade moral. E do grego ela significa uma inteligência plena, uma pessoa que tem uma excelência mental. Aí veja bem como é grande, né, esse significado quando a gente fala assim de adquirir a sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria, a palavra ela nos fala que está escondida em Cristo. Deus ele escondeu em Cristo
os tesouros do conhecimento, da verdadeira sabedoria. E quando a gente busca aprender, a gente busca conhecer coisas novas, estudar, isso é ótimo, isso é excelente. Mas isso ele não vai nos trazer a inteligência plena. Isso não vai nos trazer a realização para a nossa vida. É necessário algo mais. É necessário a gente buscar a verdadeira sabedoria. É a sabedoria divina. E aqui no livro de Provérbios, né, ele começa iniciando já a palavra, que eu vou ler aqui para vocês. Olá, Nilda, olá, Mary. Tenham um bom dia, pessoal. Sejam abençoadas. Manda um aviãozinho aí, chama mais 10 pessoas. Nós vamos fazer hoje essa live, vamos falar de adquirir sabedoria. O quão é importante a gente adquirir sabedoria, né? Beijo, Nilda, beijo, Mary. Quando a gente fala de adquirir a sabedoria, aqui no livro de Provérbios, ele nos dá as chaves para a gente ter a sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Então, por isso que ali no grego fala inteligência plena, né? É da gente entender que nós somos corpo, alma e espírito. Então, a inteligência plena é quando a gente adquire o conhecimento, a gente adquire o entendimento, né, o modo correto da gente se conduzir em todas as áreas da nossa vida. Então, isso ele vai nos trazer a realização. Isso nos dá a inteligência plena, né? Realmente a gente pode entender como a gente vai conduzir as nossas emoções, como a gente vai se conduzir assim, como mãe, como esposa, como filho. Então, a Bíblia ela é um livro assim muito prático, né? Que ela ensina a gente se conduzir em todas as áreas, de todas as maneiras. Mas a Bíblia inteira ela está resumida assim, no livro de Provérbios. Só que de maneira em forma de enigmas, em forma de códigos. Por isso que o livro de Provérbios ele é conhecido como o livro da sabedoria e como o livro dos códigos, como o livro dos enigmas. Por quê? Se você for ler ali os versículos, meditar, você vai ver que ele está dando para você a chave para abrir uma outra coisa, que ele está te dando ali a chave de um entendimento de um outro livro, de uma outra passagem bíblica. Então, isso é assim, algo que muitas vezes é difícil para a gente entender, né? De modo natural, como ser humano, muitas vezes a gente fica assim, buscando, né? Conhecimento, estudando, se preparando, e a gente acha que só isso aí nos torna sábios. E, na verdade, no livro de Provérbios, ele fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, a gente vê que tudo, se a gente buscar conhecimento em todas as áreas, se a gente buscar ali, fazer um curso, uma faculdade, buscar aprender, nada disso ele vai nos trazer a inteligência plena, como aqui eu falei, que é o significado da sabedoria, né? Ali no grego ela significa inteligência plena. Não vai trazer isso. O que vai nos trazer
A verdadeira sabedoria, a verdadeira inteligência é a gente entender a sabedoria, os planos divinos, né? Os planos de Deus para a nossa vida. E quando ele fala em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor muitas vezes é confundido. Porque muitas pessoas têm a ideia que temer a Deus é você ter medo dele. Porque foi assim, né? Implantado, foi colocado uma crença. Na minha vida aconteceu isso e creio que na vida de vocês ou de outras pessoas que vocês conhecem, que Deus ele é um Deus assim, olha, Deus ele é bom, mas você faça as coisas certas, porque senão ele vai te punir, ele vai te castigar, vai te mandar para o inferno. Olha, não faça isso, que desse jeito você vai para o inferno. Eu já ouvi isso, né? Você está usando uma determinada roupa, isso Deus não se agrada, você vai para o inferno. E, assim, jogando palavras que parecem, assim, aquele pai ruim, carrasco, que tem prazer, né, em ver o filho sofrer. Você está passando por determinada situação, bem feito, isso aí é Deus mostrando para você que você é um pecador, que você precisa pagar por isso, que você cometeu tal erro, então agora você tem que sofrer, é Deus fazendo isso. E quando na verdade o temor ao Senhor, é por isso que fala que é o princípio da sabedoria, é você aprender que temor é a reverência, é o reconhecimento da autoridade do poder do Pai. E qual é esse poder? É o poder do amor. Que ele fala assim que Deus, ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja bem, se um Deus de amor, um Deus que deu o seu único filho por nós, mesmo sabendo dos nossos pecados, mesmo sabendo das nossas falhas, e em outras passagens bíblicas fala que aquele que deu o seu único filho, ele não dará também as outras coisas? Então, assim, o que ele tinha de mais precioso, ele deu. Ele já demonstrou o grande amor dele. Como que um pai desse, ele vai querer o mal do filho? Aí, outra palavra fala assim, qual é o pai que o filho pedindo a ele um pão, ele vai dar uma pedra? Então, qual é o pai que tem prazer no sofrimento do filho? Não, é o contrário, né? O pai, ele quer o bem. Então, Deus, ele é amor. Deus, ele não tem amor, ele é amor. E esse Deus de amor, por isso que fala assim, que o verdadeiro amor, ele tira o medo, né? Ele lança fora o medo. Então, quando a gente tem essa reverência, esse entendimento do poder de Deus como Pai, do grande amor dele, aí a gente já entrou, né, no princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. A gente passa a entender assim, eu temo a Deus, não tenho medo de Deus, eu honro a Deus, eu reverencio, eu reconheço que Ele é meu Pai, eu reconheço que Ele me ama apesar dos meus defeitos, eu reconheço que Ele deu o único filho por mim, então eu reconheço que o amor dele é incondicional. Esse é o temor do Senhor, é você ter esse entendimento, não de medo do Pai, não de medo de Deus, né? Não de medo do Senhor, mas de reverência, de reconhecimento.
Então, quando a gente reconhece a Deus, é o princípio da sabedoria. Por quê? Conhecer Deus, você vai perguntar, a maioria das pessoas, 99% das pessoas falam que conhecem a Deus. Mas conhecer a Deus de ouvir falar, conhecer a Deus de modo assim, como eu disse, modo carrasco, modo que castiga, do modo punitivo, isso é um conhecimento. Mas isso não vai trazer a plenitude da nossa vida. O que vai trazer é quando eu conheço a Deus, de me relacionar com Ele. Quando eu reconheço que Ele é o Pai de amor, que Ele é o amor, e quando eu reconheço essa qualidade, né, entre tantas as qualidades de Deus, mas quando eu reconheço Deus, quando eu me relaciono com Ele como Pai, esse é o princípio da sabedoria. Eu não vou conhecer o Pai de ouvir falar que eu tenho um Pai. Eu não vou conhecer o Pai de ouvir falar que Ele é isso, que é aquilo. Mas eu vou conhecer o Pai de um relacionamento íntimo com Ele, né? De relacionamento de filhos amados por Deus, que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Então, quando a gente se relaciona com Deus assim, a gente passa a ter a sabedoria e não o conhecimento. E a sabedoria é isso, é esse relacionamento íntimo, né? É o temor ao Senhor, é a reverência, é o reconhecimento do poder, da autoridade de Deus. Aí aqui no livro deixa eu ver aqui, Provérbios 1. Aí fala assim, ó, no capítulo 1. Explicando, né, acerca do livro de Provérbios. Esses provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria, aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente, sermos corretos, justos e honestos. Eles podem tornar uma pessoa sem experiência uma pessoa sábia e pode ensinar os jovens a terem juízo. Esses provérbios aumentam a sabedoria dos sábios, orientam os instruídos e faz com que entendam o significado escondido dos provérbios e dos enigmas, que compreende os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio é primeiro necessário temer a Deus. Aqui eu li do 1 ao 7. Então, olha que poderosa essa palavra, né, do livro de Provérbios. Aqui ele já começa nos falando tudo que a gente encontra nele, que é, mesmo as pessoas que não têm experiências, elas podem se tornar sábias. Os jovens podem adquirir a sabedoria. Porque ali fala assim, ele vai fazer a pessoa entender o significado escondido. É por isso que eu falo o livro dos códigos, o livro dos enigmas. Por quê? Eu, por exemplo, eu vou falar assim de maneira prática na minha vida. Eu sempre trabalhei com o público. Só que hoje eu atuo em uma área que eu nunca sonhei em atuar, que é ser escritora, autora e instrutora de cursos. Eu nunca sonhei com isso. Nunca imaginei que teria turmas, que eu estaria dando aulas, ensinando. Nunca. Mas eu descobri essa habilidade que
esse era o meu propósito de vida através do livro de Provérbios. Quando eu estava lendo, então ali falava que o propósito, ele é como águas profundas no coração e que só aqueles que adquirem o conhecimento, a sabedoria, conseguem tirar essas águas, conseguem chegar até essas águas, né? E ali destravou assim uma chave no meu cérebro. Deus começou a falar comigo acerca disso, que tudo que eu tinha aprendido, todos os cursos que eu tinha feito, que tudo isso ele serviu para me dar habilidades, mas que essas habilidades elas não era só para o meu benefício, que eu tinha que usar essas habilidades para ajudar outras pessoas a descobrirem o seu propósito. E daí onde que eu comecei a refletir, né? Se o propósito ele é como águas profundas, e ali uma outra tradução que eu li fala que é como uma água ali no fundo do poço, né? E precisa ser tirado para fora. Então eu entendi que ali Deus estava falando para mim que o meu propósito de vida, aquilo que Ele tinha preparado para mim era isso, era que eu fosse facilitadora para poder ajudar as pessoas a chegarem ali no profundo. E é interessante assim, porque aí a primeira ideia que eu tive foi de fazer um curso explicando, né, como escrever um livro, como fazer ali a autobiografia, porque isso eu tinha feito na minha vida e tinha assim dado resultado, tinha transformado realmente a minha vida. Eu queria passar essa transformação para outras pessoas. E eu criei, ali idealizei e coloquei em prática a venda na plataforma, o curso, chama Sou Semente. Só que daí quando quando começaram as pessoas virem atrás e formei as turmas, os alunos que foram publicando os livros, eles não falavam que tinham participado de um curso. Eles diziam que eles tinham participado do projeto Sou Semente, que eles tinham descoberto que eles possuíam essa semente divina, essa capacidade, né, de inspirar outras pessoas, né, de realizar os sonhos. E daí eu comecei a meditar. No começo eu até corrigia alguns, eu falava assim, o curso, né? Aí a pessoa falava, eu participei do projeto, e eu assim, do curso. Depois eu parei, aí entendi, falei assim, eu falei curso, mas porque eu não entendia, mas o propósito de Deus não é o curso. O propósito de Deus é um projeto. É um projeto por quê? Porque transforma vidas e essas vidas vão transformar outras pessoas. Então eu falo que o que eu idealizei como curso, Deus ele já tinha preparado como projeto. A última palavra é dele, né? E aquilo que eu chamava de publicar um livro de autobiográfico, Deus ele chama de história de filhos amados que venceram, que superaram as suas dores. Então eu comecei a entender assim, os planos de Deus para a nossa vida, eles são muito maiores do que a gente pode imaginar. A gente faz ali um plano, isso é conhecimento, mas a verdadeira sabedoria é você entender que a última palavra vem dele. Então é maravilhoso quando a gente entende isso, porque isso traz transformação, né, para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Então, através das minhas experiências, outras pessoas podem adquirir a sabedoria sem precisar passar pelo processo que eu passei. Por quê? Porque eu estou ali como uma facilitadora. Então, o livro de Provérbios, ele vem trazer isso.
ali ele vem falar dos códigos, né, até atribuída a autoria desse livro a Salomão, que foi um dos homens mais sábios, né, que já existiu. Só que quando ele vem escrever esse livro, é como se ele estivesse falando: eu entendi e eu compreendi o funcionamento disso, daquilo. Então eu vou ensinar você como você faz, para que você não sofra, para que você saiba como se conduzir. Porque geralmente quem vai passar uma experiência para alguém, geralmente essa pessoa ela passou por um processo. E muitas vezes esse processo ele não foi fácil. Então, como eu falo assim, eu ensino ali a escrever, a tirar aquilo que está no coração, aquilo que está na mente, né? E pôr ali no papel, pôr num livro. Só que não é fácil isso. Para eu chegar nessa fase, para eu conseguir entender, tirar tudo isso da minha mente, do meu coração, isso foi vencer uma ansiedade generalizada de anos, de sofrimento, né, de angústia. Então, através das experiências, eu mostro o que para a pessoa? Você não precisa ficar mais tempo ou passar por esse sofrimento. Você já pode aqui pegar a chave e ir lá e abrir essa porta. Agora, né, de tudo assim que a gente vai ler e entender, é que todos as chaves, né, para desbloquear, para destravar as áreas da nossa vida estão na realidade escondidas dentro de nós, mas é que a gente não sabe acessar. Então, como eu falei da sabedoria, a gente ter o temor ao Senhor, a gente saber se relacionar com Deus, né, reconhecendo quem Ele é. Depois a gente vai ter o autoconhecimento, a gente vai conhecer quem a gente é, quais as nossas habilidades, né, aquilo que nós somos. E muitas vezes a gente acha assim que a gente se conhece. E quando é interessante, porque quando eu vou ali orientar a escrita da autobiografia, que é a história de vida, ali os alunos eles falam assim: eu não sabia disso, eu não sabia de tal coisa, eu não tinha noção. Por quê? Porque naquele momento que eu estou ali orientando, eu estou ensinando o processo para a pessoa acessar aquilo que está escondido, aquilo que está no profundo dela. E por que é tão difícil a gente chegar assim nesse nível, né, de descobrir o propósito, a gente chegar lá no fundo e tirar para fora? Porque ele é tão difícil. É super difícil. Por quê? Porque nós vivemos sempre preocupados em agradar as pessoas, em sermos aprovados, em passarmos uma boa impressão, uma boa imagem, e isso ele nos trava, isso ele impede que a gente descubra o verdadeiro propósito. A gente acha assim que fazendo isso a gente vai estar assim, de repente agradando, tendo mais amigos, só que isso aí ele nos distancia cada vez mais do nosso propósito, do propósito que Deus tem para a nossa vida, né? Do nosso propósito de vida. Por quê? Porque na autobiografia eu ensino bem isso, falo para eles: quando vocês forem escrever, não se preocupem com erros, não se preocupem se está certo, se está errado, não se preocupem com alguém de repente ler e criticar, não é essa a intenção. Apenas deixa assim fluir aquilo que está dentro. E vou lhe dando os passos. Por quê?
Quando a gente fica querendo agradar as pessoas, que a gente tem medo de errar, a gente fica dependendo de aprovação, a gente está se limitando. Por quê? Muitas vezes a pessoa, ela nos vê de uma maneira, só que aquela maneira que ela nos enxerga não é o modo que Deus ele nos enxerga. Então, eu descobri isso porque eu me enxergava como uma pessoa que não tinha capacidade para liderar. Eu me enxergava como uma pessoa que não tinha sabedoria para lidar com o digital, para fazer lives, para influenciar pessoas. Por que eu tinha isso? Essa dificuldade? Por causa de bloqueios, por causa de crenças, né, que foram instaladas na minha vida. E todos nós temos bloqueios, os bloqueios emocionais. Todos nós temos as crenças limitantes. E são elas, né, que impedem que a gente descubra o verdadeiro propósito. Então, quando você descobre ali a chave para destravar, para abrir ali a trave ali no seu cérebro, onde que você está realmente, o porquê que você está travado, então você começa a entender que aquilo não faz nenhum sentido, que você pensa daquele jeito porque alguém falou alguma coisa. Muitos alunos, eles entram no curso e a primeira coisa eles falam assim: eu tenho o desejo de escrever, de publicar, mas a minha história ela não tem graça, mas eu não sei escrever direito. Quando eu era criança, me falaram que eu ia crescer, que eu não ia ser ninguém, me falaram que eu era burra, me falaram isso, me falaram aquilo. Então, tudo isso foi sendo ali instalado na vida da pessoa e a pessoa ela fica paralisada. Agora, quando você vai entregando as chaves corretas, você vai falando assim para a pessoa: você não é a sua condição, você não é o que as pessoas falam, você é o que Deus fala. E o que Deus fala de você é que você pode todas as coisas. Você pode todas as coisas em Cristo. Em Cristo estão todas as chaves do conhecimento e da sabedoria. Então você começa a abrir, né, essa chave, vai virando ali uma trava no seu cérebro. Você vai tirando aquilo que te limitava e vai colocando ali a verdade, né? Então eu falo assim que a chave da verdade, ela liberta, porque ela vai abrindo as portas. E Deus, ele vai fazendo isso na nossa vida, ele vai trazendo para você, quando você busca, né? Quando você realmente quer se relacionar, quando você se coloca nessa posição de buscar o princípio da sabedoria, você conhecer a Deus e você se conhecer, então ali vai destravando a sua vida, vai assim acontecendo algo extraordinário na sua vida. Você vai sendo transformada, porque você começa a entender quem você é, qual é o poder, a autoridade que você tem. E quando você começa a entender isso, você começa então a ser alguém diferente, você começa a fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Assim como você foi transformado, você começa a transformar a vida das pessoas. Então, esse é quando você descobre, né, o seu propósito de vida. E muitas vezes, você, que nem eu, tenho quase 50 anos, vivi todo esse tempo achando que estava fazendo a coisa correta, que eu estava nos caminhos do Senhor, que estava... Mas só que eu sabia que faltava alguma coisa, porque eu tinha aquela ansiedade, aquele mal dentro de mim que eu não conseguia tirar. E era por quê? Porque eu não estava realmente no propósito de Deus. Eu não estava deixando Deus cumprir o propósito dele na minha vida. Eu estava fazendo a minha vontade e não a dele, né? Então, quando a gente
adquire o conhecimento, é você saber que você tem um propósito. Agora, a sabedoria é quando você para e você fala assim: eu não quero fazer a minha vontade, mas quero fazer a vontade de Deus. Quero seguir no propósito que Deus tem para a minha vida. Então, aí é a verdadeira sabedoria, porque a vontade dele é sempre melhor que a nossa. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E é ela que traz essa inteligência plena, né, em todas as áreas da nossa vida. Porque se a gente quiser fazer do nosso jeito, muitas vezes a gente vai ter uma sabedoria assim na área física, do corpo como um ser humano, mas e como seres espirituais? E no nosso espírito, como vai ser? O nosso espírito vai estar morrendo, então isso não vai ser bom para a gente. Mas quando houver um equilíbrio, né, de todas as áreas, do corpo, da alma, do espírito, isso sim vai nos trazer a satisfação, a realização, a plenitude. Então, é muito interessante, assim, o livro de Provérbios, porque quando você for ler, faça uma oração antes e peça para Deus ele abrir os seus olhos para você ver, abrir os seus ouvidos para você ouvir, abrir o seu entendimento, o seu coração para você compreender. Por quê? A palavra fala assim que a sabedoria, ela clama, ela grita nas ruas, mas as pessoas não ouvem. Aí Jesus, ele fala assim que as pessoas têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. O coração está endurecido. Então, quando a gente está dessa maneira, significa que a gente está longe do propósito de Deus. E quanto mais longe a gente estiver, mais difícil é para a gente ouvir a voz, né? Quanto mais longe a gente está do nosso destino, mais difícil a gente enxergar realmente como são as coisas. Então, por isso que a gente não consegue, muitas vezes, entender o nosso propósito, porque a gente está muito distante. Mas quando a gente pede para o Senhor, Ele abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, nosso entendimento para a gente compreender. Quando a gente entende a sabedoria, ela está clamando, eu quero, eu vou adquirir. E ali a palavra fala em outras traduções, deixa eu ver aqui se em outra passagem, fala assim, Provérbios 4:7. Se for preciso, venda tudo o que você tem e compre a sabedoria. Então veja bem, aqui em uma parte fala assim que a sabedoria ela clama e ninguém quer ouvir, ninguém dá ouvidos. Aí fala em outra, se for preciso, venda o que você tem e adquire, compre a sabedoria. Então isso significa que a gente às vezes a gente vai ter que pagar um preço para isso, né? E esse preço é justamente isso, é você abrir mão de tudo o que você acredita, tudo que você tem como certo, como verdadeiro, é você abrir mão disso para quê? Para adquirir o que é essencial. Porque muitas vezes tudo aquilo que você está apegado, tudo aquilo que você tem, não é a verdade, não é aquilo que Deus quer para a sua vida. No começo foi muito difícil para mim, muito difícil, porque eu tinha um bloqueio muito grande em relação à liderança. Eu não me achava uma pessoa capaz de liderar. Mas quando eu fui ali buscando e pedindo a Deus, né, para Ele ir destravando, para Ele ir mostrando o propósito dele para a minha vida, eu pude ver o porquê que eu tinha esse bloqueio, né, de liderança. E comecei a entender que desde que Deus nos criou,
Ele já nos criou com essa capacidade de liderar, com a capacidade de dominar, com a capacidade de governar. Então, que isso é uma coisa natural dos filhos de Deus. Só que quando a gente tem as coisas por verdadeira, né? Assim, uma informação que a gente recebeu ou de um pastor, ou de um pai, ou de um líder, de um chefe, e um professor, uma pessoa assim que a gente julgava com mais autoridade sobre nós. De repente essa pessoa, ela instala em nós uma crença de que você não é capaz, de que você não consegue, de que você não nasceu para isso. E se você acredita naquilo, você vai estar longe do seu propósito, porque você não vai estar trazendo a verdade para a sua vida. Então aquilo ali ele vai te travar, vai impedir você de viver o melhor que Deus tem. Vou contar aqui um exemplo para vocês entenderem. Quando eu era adolescente, eu tinha um desejo enorme eu pensava assim, quando eu fizer 18 anos eu vou tirar carta de motorista, eu vou comprar um carro, vou dirigir. Eu achava lindo as pessoas dirigirem e eu falava assim. Aí faltava pouco tempo para completar os 18 anos, meu pai ele me colocou no carro, me levou para dar uma volta, para ensinar. Só que daí ele ensinando, eu fiz uma coisa errada. E ele ficou bravo, muito bravo. Ele falou assim, nossa, você não fez do jeito que eu falei, você fez errado, você quase matou uma pessoa, você quase bateu o carro, você não serve para dirigir. Aí eu comecei a chorar. Ele falou assim, tá vendo? Você é nervosa também, então você não sabe... Você não tem emoção para dirigir, você não sabe pensar rápido, tá errado. E eu chorava assim, e pensando, né, que eu queria tanto dirigir e ele falando que eu não servia. Daí eu chorava, ele falou assim, você não consegue andar de bicicleta, você não sabe andar de bicicleta, como que você vai querer dirigir um carro? Você não sabe, tira essa ideia da cabeça. Vai ser melhor para você. E eu tirei, acreditei, falei, realmente ele tem razão. Falei, eu não nasci para tirar a habilitação, para dirigir, eu não nasci para ter carro, eu nasci para andar a pé. E fiquei assim, com esse pensamento. Depois me casei e tive a minha filha e tinha que trabalhar e era longe para trabalhar. E muitas vezes estava chovendo. E você andando a pé, com criança no colo, debaixo de chuva, é difícil. Quem passou por isso sabe como é difícil, né? E uma vez eu estava indo assim, debaixo de chuva, e passou um carro, e passou na poça de água assim, e jogou aquela água com barro em cima de mim. Eu protegi assim minha filha, e a hora que aquele barro, aquela água suja veio em cima de mim, aquilo me deu tanta raiva que eu me senti assim, nada. Eu falei assim, eu estou nessa situação porque eu acreditei, isso já faziam 7 anos, tinha passado. Eu falei assim, porque eu acreditei naquilo que meu pai falou. Só que agora chega. Eu não vou mais viver nessa situação. Eu vou tirar carta, eu vou comprar um carro, porque eu trabalho longe, eu preciso para poder levar minha filha, principalmente, né, nesses dias que está chovendo. Eu vou fazer isso e eu vou conseguir. E isso era num sábado, né? Fui lá na autoescola na hora do almoço, peguei o livro para estudar, passei o domingo todinho estudando,
Na segunda-feira voltei na autoescola, falei para a moça que eu já tinha lido o livro todo e já queria fazer a prova. E aí todo mundo na minha casa falava assim: você tem certeza que você vai fazer isso? Você tá certa disso? Mas você é tão nervosa, mas você é tão ansiosa, você tem certeza? Você vai conseguir? É difícil, porque tem gente que dirige, vai lá tirar a carta e não consegue. Você vai fazer isso? Eu falei: vou dirigir. Mas você não tem dinheiro para comprar um carro, como que você vai fazer isso? E as pessoas começavam a falar. E não era por maldade, porque todas as pessoas que falavam, as pessoas me amavam e estavam assim apenas querendo me ajudar. Mas veja bem, se você entende o que é o bloqueio, que as pessoas elas instalam crenças na nossa vida, não é porque elas querem o nosso mal, mas é porque elas não entendem os propósitos de Deus para a nossa vida. E daí eu fui, estudei, comecei na terça-feira daquela semana a fazer as aulas. Quando foi para aprender, o instrutor ele começou a se ensinar de maneira totalmente diferente do que meu pai havia me ensinado. E eu comecei a dirigir bem. Só que quando chegou, fiz 5 aulas. Aí quando chegou na última aula, ele falou assim: eu marquei para você a prova, para você fazer o exame. Aí eu comecei a chorar, me deu um desespero. Eu falei para ele assim: eu não vou conseguir. Fica um monte de gente olhando, eu não vou conseguir. Comecei a chorar, chorar, chorar. Aí ele falou: Rose, o que está acontecendo? Aí eu me lembrei que aquilo que meu pai tinha falado: você é nervosa, você não vai conseguir. Então aquilo ali começou a me paralisar. Aí quando eu falei para ele, ele falou assim: você chegou até aqui, o instrutor, ele falou: você chegou até aqui porque você é uma pessoa determinada. E se você decidiu estar aqui, é porque você tem capacidade. Então você vai conseguir. Esquece tudo. Eu tô aqui, eu vou te ajudar. Se você não tivesse preparado, eu ia falar que você não estava. Mas você está preparado e você vai conseguir. E chegou no dia do exame, ele foi, me levou. Quando eu consegui, chegou lá perante o delegado, né, para fazer a prova, tinha um monte de gente olhando. Aí ele falou para mim: desliga de tudo que tem em volta, só foca no carro, em fazer o que você sabe. A hora que chegar ali perante o delegado, você só olha para ele quando você terminar já o que você fez e vai dar tudo certo. E eu segui, fui, realmente parece que eu não enxerguei mais nada, eu só enxergava o carro e o delegado. Resultado, eu que não sabia nada, que tinha assim uma trava enorme, um impedimento enorme, com apenas 5 aulas, eu consegui tirar a carteira de habilitação. Quando terminou a prova, aí o delegado e o perito vieram dar os parabéns para ele, falando que eu tinha feito tudo certo. Ele falou: Rose, eu nunca tive uma aluna tão ansiosa, tão nervosa como você. Mas também eu nunca tinha tido uma aluna tão determinada. E por acreditar em você, eu pedi até para uma pessoa filmar a prova. Aí ele falou assim: depois eu vou te entregar. Na época ainda era aquelas fitas, né, de vídeo que a gente assistia no... nem era DVD, esqueci o nome. Aí ele falou assim: então você vai ter essa prova de algo que você conseguiu vencer. E daí eu falei assim: tá bom, nossa, que ótimo, eu fico tão feliz, mas eu não tenho o carro. Aí ele falou assim: não, o mais difícil você conseguiu, o carro vai ser mais fácil, você vai conseguir.
Ele falou, não vai demorar, você vai conseguir. E realmente, não demorou um mês, eu comprei um carro. E desde então, eu passei a dirigir e me sinto assim, eu falo que isso foi um grande desbloqueio na minha vida, uma coisa que eu, assim, realmente foi uma vitória muito grande. E através, assim, desse simples destravar, eu ajudei muitas pessoas que tinham o sonho de tirar a carteira de habilitação, de dirigir e não dirigiam, porque estavam paralisadas, com medo, com falta de autoconfiança, enfim, travadas por algum motivo. A maioria falava assim, eu tenho medo, eu quero, mas eu tenho muito medo. Mas por que você tem medo? Às vezes a pessoa não sabia explicar, mas o medo, ela vinha disso, né? Da insegurança e do medo de aprovação, do medo de fazer uma coisa errada. Então, quando a gente tem esse medo, a gente não enxerga o que é o principal. Mas com tudo isso, como eu disse, conhecimento, ele é bom, mas aplicar a sabedoria que é o principal. E de tudo isso, o que Deus ele me ensinou na minha vida? Que não importa a situação, que Deus ele acredita em mim, que ele acredita na minha capacidade, que ele acredita no meu potencial. E não só na minha vida, na vida de todos vocês. Por isso que todos vocês têm um propósito que Deus já traçou. Todos vocês têm dons, têm habilidades para cumprir esse propósito. Mas muitos não estão cumprindo, por quê? Ou não sabem qual é o propósito, ou porque tem medo de não ser capacitado. Como eu tinha, né, essa crença de que não era capacitada. Mas aquele que nos ama, né, o Pai Celestial, ele sabe as nossas limitações, mas ele nos ama e ele confia. E ao contrário, assim, né, dos nossos pais, que muitas vezes eles querem nos ajudar, nos proteger, eles acabam errando, o Pai Celestial, ele nunca erra. A vontade dele é sempre a melhor, é sempre boa, perfeita e agradável. E ele fala, né, que ele nos confiou o reino, ele confia em nossa capacidade de dominar, de governar. Mas para isso a gente precisa conhecer, ter o conhecimento de como. A gente precisa ler esse manual, né? A gente precisa aprender como a gente pode se conduzir realmente com inteligência, como a gente pode se conduzir em todas as áreas da nossa vida para sermos guiados realmente nos princípios de Deus, né? Não viver assim guiados pelas emoções, não vivermos guiados pelas crenças, pelas capacidades que nos limitam, mas da gente viver guiado por aquilo que Deus ele fala a nosso respeito. Então, essa é a verdadeira sabedoria. E ali em Provérbios 8:18 fala assim que a recompensa da sabedoria é riqueza, honra e bens duráveis. Então, todas as outras coisas que a gente pensar, elas podem não estar relacionadas ao propósito de Deus. Se a gente pensar em um trabalho apenas para ganhar um dinheiro, a gente vai estar errando. Mas quando a gente pensar em um trabalho para abençoar a nossa vida, a nossa família, a vida de outras pessoas, nós estaremos entendendo. A gente vai estar entendendo qual é o verdadeiro princípio
da sabedoria e que